objetivo desse vídeo é trazer para vocês esclarecimento, né? Para trazer para vocês informação e para trazer também para vocês uma experiência, né, que eu tive real, né? Não vou maquiar nada, não vou falar nada que não é verdade e obviamente, né, é um pouco do que eu vivi, porque só quem vive, só quem passa pelos processos da vida sabe como é. Então, tudo aquilo que a gente compartilha aqui, tudo aquilo que a gente vê no YouTube, né, em vídeos no YouTube, é só um pouco do que o outro passa, né? Mas o que eu quero compartilhar aqui é realmente a experiência que eu tive e que pode, com certeza, ajudar vocês nesse processo, né? Seja no processo da gestação ou antes mesmo no momento das pesquisas, no momento das buscas sobre parto, que esse vídeo possa fazer parte também dessas pesquisas, né? Porque eu tenho certeza que vai ajudar você, assim como muitos vídeos me ajudaram quando eu estava pesquisando sobre parto. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Paula e eu tô aqui gravando esse primeiro vídeo do meu canal para compartilhar com vocês a experiência mais natural que eu tive na minha vida, que foi o meu parto. Inclusive eu tô aqui sem grandes tecnologias, né? Tô aqui gravando com o meu celular, na sala da minha casa, sem maquiagem, de uma forma assim, totalmente simples, para poder compartilhar a experiência que eu tive no momento mais importante da minha vida. E para começar, eu vou falar um pouco com vocês como foi essa preparação para o parto e como foi o parto e tudo aquilo que eu senti durante o trabalho de parto e tudo aquilo que eu experimentei nesse processo. E para começar, eu vou falar com vocês que sempre foi o meu sonho ter um parto normal, né? Eu queria o mínimo de interferência médica possível. Sempre tive medo de cesárea. É óbvio, cesárea salva vidas, cesárea salva, sim, né, o bebê, a mãe, e eu queria uma cesárea somente em último caso. Então, assim, eu sempre tive um sonho. Então, para isso, eu precisei, né, pesquisar muito sobre, né, porque existe muitas coisas que não vai estar para compartilhar aqui, mas existem muitas coisas, muitas mentiras, né, que a gente ouve, inclusive de médicos, que a gente ouve de pessoas, que não é verdade. Então eu precisei pesquisar muito, e a cada vez que eu pesquisava, a cada vez que eu lia, mais eu queria o meu parto normal, mais eu queria que as coisas fossem mais naturais possíveis. Então, antes mesmo de engravidar, eu já tinha pesquisado. Depois que eu engravidei, eu simplesmente busquei uma médica que fosse apoiar esse meu parto normal, né? Porque hoje em dia tem muitos médicos que te empurram, a verdade é essa, né? Te empurram para fazer uma cesárea por N motivos. E então sempre foi meu sonho, então sempre pesquisei muito sobre o assunto, sempre busquei, inclusive no Netflix existem documentários falando sobre isso e é muito importante. Então, se você está buscando conhecimento no assunto, tem lá Renascimento do Parto, se eu não me engano, Renascimento do Parto 1, 2, 3. Então, é muito importante buscar o conhecimento antes, sabe? É o nosso corpo, somos nós, vem de nós. Então, a gente não pode deixar a nossa vida, o nosso corpo, simplesmente nas mãos de um médico, né? É óbvio que o médico está ali para interferir em caso de necessidade, né? Como a minha obstetra fala, e eu vi outros médicos também da mesma equipe falando, nós estamos aqui somente para assistir. Se der algum problema, nós vamos participar, mas o parto é da mulher. E eu busquei uma equipe, né, que fosse fazer meu parto normal. Só para adiantar aqui também, é possível sim ter um parto respeitoso, normal, pelo SUS, tá? Existem vários relatos que eu já li sobre isso, inclusive
O Instagram me ajudou muito nesse processo. Tem médicos excelentes que a gente pode buscar conhecimento. Não é o que algumas pessoas falam assim, médico de Instagram. Não, são médicos sérios que vocês podem buscar pelo Instagram, pela internet, enfim, que podem te ajudar nesse estudo, nessas pesquisas, e que podem trazer tanta informação que você vai chegar na hora do parto e vai falar, cara, eu sei tanto, sabe? Não basta só você saber, é importante o seu companheiro saber também, para na hora, né, que você tá frágil, essa pessoa também possa te ajudar. Enfim, falando mais agora como foi meu parto, né? Pra quem não sabe, né, tem pessoas que com certeza vão ver esse vídeo que me conhecem, mas pra quem não sabe, eu tive diabetes gestacional, e foi um choque pra mim. Em outro momento, em outros vídeos, eu vou falar um pouco somente sobre diabetes gestacional, e vou falar também sobre algumas outras questões de saúde que eu tive. Mas eu tive diabetes gestacional, mas minha gestação foi super tranquila. Eu fiz exercício físico do início ao fim, não parei, sempre fui muito ativa. E quando eu descobri que eu tive diabetes gestacional, eu fiquei muito, muito mal. Só pra dizer que quem tem diabetes gestacional pode ter parto normal, sim, né? Se informe, mas é possível ter, sim, parto normal. Só que existem algumas questões, né? Por exemplo, a minha médica disse que para eu ter um parto para eu ter o parto, né, que eu gostaria de ter, muito provavelmente que eu teria que induzir. Então, eu estava esperando essa indução. Em algum momento eu ia ter que induzir, ou seja, eu não ia entrar em trabalho de parto espontaneamente. E eu já estava com 37 semanas, estava fazendo 37 semanas no dia do meu parto. E a Luísa, minha filha, ela era pro final de janeiro. Mas no dia 4 de janeiro, na madrugada do dia 4 de janeiro, eu comecei a sentir as dores, né? Comecei a sentir umas dores de madrugada, os incômodos, mas ainda eram umas cólicas muito ainda superficiais. Também vou falar em outro vídeo, mas eu já tive uma perda gestacional em 2019 e eu tive essas mesmas dores, né, que são chamadas de pródromos. Mas até então eu tava sentindo as dores, era de madrugada, e aí, ok, acordei, eu senti algo saindo, e era o tampão. Entrei em contato com a minha médica, e eu falei pra ela que não estava ritmada, né, que as contrações elas não estavam ritmadas, e ela falou, Paula, muito provável que você esteja nos pródromos. Então, vamos aguardar um pouquinho, vai me mandando notícia. E aí, tava eu e meu marido em casa, meu marido trabalha de casa, e ele tava saindo pra treinar. E ele falou, tem certeza que você quer que eu vá? Eu posso ficar com você? Eu falei, não, pode ir, tá tudo bem. E aí eu fiquei em casa, eu falei, quer saber, eu vou começar a organizar algumas coisas, né? Vai que a Luísa nasça no final de semana. Era uma quarta-feira. E eu achando que de repente poderia vir no final de semana. Tudo bem. E aí eu comecei a ouvir a playlist do parto, comecei a rever a playlist, comecei a ler, que eu fiz uma cartinha, né, pro Bruno, meu marido, dizendo algumas coisas para ele me dizer na hora, orientando ele. E eu comecei a rever essa cartinha, comecei a rever a playlist, aí resolvi fazer faxina na casa, falei, vou deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho, caso a Luísa chegue, né, no final de semana, não imaginaria que ela ia nascer naquele dia. E aí estaria tudo ok, tudo limpinho, tudo organizado. E aí tá, mantive a minha médica avisada, a enfermeira obstetra também, e o dia foi passando, a parte da manhã inteira foi passando, e eu naquelas contrações ainda, sem estar ritmada, né, sentia as contrações, aí limpava a casa, sentia as contrações, aí fazia alguma coisa. E até que chegou o início da tarde. E aí eu mandei a mensagem para minha médica falando que as dores estavam aumentando muito. E aí eu mandei as contrações, né? Eu falei como que estavam as contrações. E ela falou, a Paula já tá ritmada. Falou com a Ivana, que foi a minha enfermeira, né? E aí eu falei, vou falar com ela. E aí mandei mensagem para ela. E eu fui em comunicação com ela e com a minha médica em conjunto.
E meu marido aqui trabalhando, fez comida pra mim. Eu falei pra ele que eu não queria comer, porque as dores estavam aumentando muito. Tava sentindo muitas dores já. E a minha enfermeira falou que tava vindo aqui pra minha casa. E eu fiquei aqui aguardando, sentindo as dores. Aí comecei a fazer tudo aquilo que eu aprendi, né? Tudo aquilo que eu estudei. Por isso que eu falei lá no início, né? É importante que a gente estude, é importante que a gente se informe. Porque na hora do parto é a gente, não tem jeito, né? Aí eu comecei pro alívio, para as técnicas, né? Do alívio de dor. Aí fui pro chuveiro, né? Coloquei água quente aqui embaixo, pedi para meu marido me ajudar a fazer massagem. Ele começou a fazer massagem na minha lombar, começou a me ajudar e comecei a fazer as técnicas de respiração e assim foi. Até que simplesmente as dores foram aumentando mais e a minha enfermeira tava vindo pra cá e aí eu tava no banheiro e comecei a sentir muitas dores e meu marido me ajudando falando, Paula, você consegue, Paula, você é capaz. E eu, urrando de dor, falei assim, eu não vou aguentar. E por um momento eu liguei eu tava no telefone com a Ivana, e aí eu falei com ela, Ivana, eu vou pedir cesárea, eu tô com medo de pedir cesárea, eu não tô aguentando. Ela, Paula, é assim mesmo, as mulheres falam isso mesmo. E foi. A gente entra realmente numa partolândia, sabe? Entra na verdade é inexplicável, não tem como explicar o que acontece. Eu só sei de uma coisa. Antes de falar como foi o parto em si, antes mesmo eu tinha pedido, né, que esse tempo, esse parto, eu tivesse uma experiência com Deus. Porque eu não queria que fosse algo assim, sabe? Algo especial pra mim, né? O nascimento da minha filha, né? Então, eu queria ter uma experiência com Deus, eu queria sentir, sabe? Eu queria ouvir dele. Não sei se você acredita em Deus ou não, mas eu acredito, eu tenho fé. E toda a minha vida, ela é pautada na verdade, naquilo que eu acredito, nele. E então, assim, esse momento não poderia ser diferente, né? Então eu busquei muito isso, busquei que realmente esse dia fosse um dia de experiência com Deus. E foi. Eu tava no banheiro, voltando, né, ao assunto, eu tava no banheiro e eu comecei a sentir as dores mais fortes, foram aumentando. E aí simplesmente eu mesmo fiz o toque em mim mesmo. E aí eu falei, Bruno, minha filha vai nascer. E ele tava em contato com a enfermeira. E aí ele falou assim, como assim vai nascer? A bolsa nem estourou, a gente tava naquela adrenalina, né? E eu falei, não, ela vai nascer, eu tô sentindo aqui. Coloquei a mão, eu senti. Aí eu fui, botei a mão de novo, eu falei, Bruno, minha filha vai nascer, olha aqui. Aí eu abri assim, mostrei pra ele, e ele viu a Luísa tava nascendo. Gente, na hora ele pegou, foi muito rápido, né? Na hora que ela escorregou, na hora que ela escorregou, o Bruno pegou ela no colo, a gente tava no banheiro, ele olhou pra ela. Esse momento foi realmente sobrenatural. Eu pedi, né? Lembra que eu falei? Eu pedi experiência com Deus e eu tive experiência com Deus. Então, assim, o que você desejar, você pede e Deus vai te dar aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem pedido. E logo depois, ele devolveu a Luísa pra mim. A gente tinha, né, planejado isso. A gente planejou que ele ia ser o primeiro a segurar a Luísa. Mas a gente não tinha planejado um parto domiciliar. A gente não planejou isso. A gente planejou um parto no hospital, né? Com a equipe médica ali, tudo ali certinho. E aconteceu aqui, na minha casa. Sem ninguém. Só eu, Bruno, Luísa e o Espírito Santo. Então, ele pegou a Luísa. Ele foi o primeiro a pegar a Luísa. E devolveu pra mim. Na hora que eu segurei a Luísa, foi muito rápido, assim, foi muito instantâneo, sabe? Eu olhei pra ela e falei, meu Deus, imagina se eu perco ela. Deu uma sensação assim, mas ao mesmo tempo, essa sensação de medo, acabou, foi muito rápido. Porque veio uma paz que excede todo entendimento humano, todo desespero, que não foi o caso aqui, que a gente não ficou desesperado, nem eu, nem ele. Quem conhece meu marido sabe, né, que ele poderia estar aqui desesperado, ansioso, mas não. Até nisso
Deus providenciou algo, um momento calmo, um momento sereno, sabe? Trouxe a paz sobre ele e ele agiu conforme, com muita sabedoria, ele agiu com cautela, com calma. E aí veio essa paz, né? Como eu falei, veio a paz que excede todo entendimento humano, veio algo assim, um descanso assim, sobrenatural. Foi realmente um momento sobrenatural, foi o parto não somente normal, foi um parto natural, ou seja, sem nenhum tipo de intervenção médica, né? É óbvio que se a gente tivesse no hospital também poderia ter sido um parto sem intervenção médica, ainda que a gente estivesse no hospital, isso não teria nenhum problema, né? Enfim, e aí tive ali aquela experiência, a Luísa no meu colo, ela chorou um pouco, e foi algo assim sobrenatural, porque só de lembrar desse momento me dá vontade de chorar, porque foi tão lindo, foi tão maravilhoso, sabe? Ai, e enfim, é muito bom poder confiar em Deus, muito bom crer, né, nas promessas de Deus. Então, assim, Ele faz tudo aquilo que a gente pede, na verdade, Ele faz a mais. Ele faz além do que a gente pede, Ele faz além do que a gente imagina, além do que a gente pensa. É sempre a mais. E isso foi o que Deus fez. O a mais dele foi maravilhoso, foi sobrenatural. E rapidamente a gente saiu dali do banheiro, né? O Bruno ligou novamente para ele estava em contato antes, né? Ligou novamente para a enfermeira e ela pediu para fazer uma chamada de vídeo. Ela estava chegando aqui em casa, ela estava aqui na portaria do prédio, inclusive já fez uma chamada de vídeo porque ela queria orientar, né? Como que a gente deveria conduzir naquele momento. Mas eu lembrei que eu lembrei que o ambiente tinha que estar quentinho. Então, quando a gente saiu do banheiro, eu falei: Bruno, fecha a porta, fecha as janelas, fecha tudo. E ele foi fechando tudo e me levando ao mesmo tempo ali pro quarto. E a enfermeira orientou, né, a nos aquecer, a colocar o gorrinho na Luísa, a me aquecer também, a deitar a gente ali. E, enfim, logo depois ela chegou, minutos depois ela chegou e prestou toda a assistência, assim, que também foi maravilhosa. A gente é muito grato a Deus pela vida dela. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo o nome dela completo, para caso você queira e precise de uma enfermeira, eu indico muito, porque coisa boa a gente precisa compartilhar também, né? Coisas ruins, eu acho que também, pra gente poder mostrar as experiências e falar o que foi bom, o que não foi. Mas enfim, nesse parto não teve nada de ruim, de fato. Na verdade, a única coisa ruim é que a gente não tem um registro muito bom, né, desse parto na hora que nasceu, né? A gente, inclusive, estava fechando o contrato com uma fotógrafa, só que não deu tempo de finalizar, porque a Luísa veio antes e a gente não teve uns registros, né, tão lindos em forma de fotografia desse dia. A gente tem na memória, no coração. E depois a gente tirou umas fotos na cama ali, eu com a Luísa, fotos simples, mas fotos que só tem amor. Eu acabei não falando, né? O meu trabalho de parto durou 1h45. Eu estava na expectativa de ter 24 horas, 30 horas de trabalho de parto, até por conta da indução, até por conta do da diabetes gestacional, né? Como eu falei no início, que provavelmente teria que induzir. Então, assim, a gente estava esperando isso. E não foi nada do que eu pensei que poderia ser. O trabalho de parto, para mim, foi uma experiência realmente, como eu falei, sobrenatural. Foi para mostrar que eu não estou no controle de nada na minha vida e que só Deus tem um controle. O nascimento da Luísa foi um marco na nossa vida. Ela nasceu na nossa casa, onde eu também perdi em 2019, que tem outro vídeo, em outro momento eu vou compartilhar também. A atuação do Bruno, meu marido, meu companheiro, foi muito importante nesse dia. Então, converse com o seu companheiro, converse com ele, para ele te ajudar nesse dia. Eu não estava com grandes expectativas com relação à ajuda dele, assim, tão intensa, né? Claro que eu sabia que ele ia me ajudar, mas é porque quem conhece ele sabe, né? Ele tem um pouco de limitações com relação a sangue, a
a dor, enfim. E foi totalmente ao contrário. Ele me ajudou muito, muito mesmo. Então é muito importante a ajuda e o conhecimento também, assim, sabe? Se o seu parceiro falar pra você, eu não quero saber, não quero pesquisar muito. Não, não tem problema. Eu pesquiso e te passo as informações, né? Eu te ajudo, né? É uma parceria, não tem jeito. E a atuação da minha enfermeira também foi maravilhosa, da minha médica, mesmo que distante. Depois também, quando a gente chegou no hospital, não contei essa parte ainda, mas logo depois a enfermeira veio, a gente teve aqui o processo ainda da saída da placenta, teve o corte do cordão umbilical, que o Bruno contribuiu muito também. E aí aqui a gente ainda demorou umas 2 horas aqui em casa, mais ou menos, até finalizar tudo, até eu ficar tranquila. Luísa logo depois pegou no peito e já começou a mamar. Enfim, foi uma experiência assim maravilhosa. E a gente saiu daqui, a gente foi pro hospital. A gente só foi pro hospital realmente só por conta da diabetes gestacional também. E também pra minha médica me avaliar, pro pediatra avaliar a Luísa, pra saber se estava tudo ok com a gente. E estava. E foi tudo perfeito, realmente. Foi tudo perfeito. Coisas que a gente busca às vezes assim, eu quero tanta perfeição, só que a gente nunca tem uma perfeição, né? Nas coisas, porque perfeito só Jesus mesmo, né? Mas o meu parto eu posso dizer que foi perfeito porque Deus estava aqui, Deus estava presente. Então, o que eu posso dizer se você quer um parto normal, busque informação, como eu já falei desde o início. Busque de Deus orientação. E aquilo que você quiser, você vai ter da forma como Deus quiser, que é muito mais e ainda é muito melhor da forma que a gente quer, né? Então, assim, eu estava planejando um parto no hospital, né, com uma fotógrafa, aquela coisa. Deus me deu além do que eu pedi. Ele me deu um parto em casa, natural, sem nenhum tipo de intervenção. E essa é a minha experiência. Espero ter ajudado você. Se você tiver qualquer dúvida, pode me escrever aqui. Eu terei o maior prazer de responder, de tirar dúvida, de ajudar. E esse é o meu maior objetivo aqui com esse vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.